E aí, galera, boa noite. Todos chegaram bem, espero eu. Bom, nós vamos começar hoje o primeiro Café com Palavra do ano de 2022. Podem sentar. E vamos falar sobre um tema muito importante, pessoal. Um tema que tem uma relevância para o corpo de Cristo. A gente sabe que esse é um ano eleitoral. Muita coisa vai acontecer ao longo do ano, muita coisa já está acontecendo ao redor do globo terrestre. E nós decidimos começar já falando sobre política, que é um tema que, creio eu, interessa a todas as pessoas. Alguns dizem que tudo é político, né? Tudo que a gente faz em sociedade é político. E aí, para a gente começar esse ano, nós convidamos 3 pessoas que vão nos ajudar a compreender tanto o aspecto geopolítico, quanto o aspecto das políticas públicas, o aspecto de como se posicionar politicamente. Não espere que você hoje vai sair daqui escutando vote em candidato A ou vote em candidato B. A intenção da gente não é essa. Mas falar o que a Bíblia fala sobre política, o que a Bíblia nos ensina sobre essa temática e quais são os princípios que a gente pode retirar da palavra de Deus para escolher bem e para defender causas corretas e justas. Então, eu vou convidá-los a se unir a mim aqui e vou pedir que eles se apresentem falando os aspectos que trabalham, o que tem pesquisado e como tem abordado a temática da política. Então, se os irmãos puderem, podem subir para cá. Bom, eu vou dar uma introdução sobre cada um de vocês e aí vocês aprofundam, tá? Vamos começar pelo presbítero Ítalo Fittipaldi. O presbítero é doutor e mestre em ciência política pela UFPE, não é isso? Com graduação em economia. Professor permanente do programa de pós-graduação em ciência política da UFPB, atual coordenador do programa. Desenvolve atividades na área de ensino e pesquisa em políticas públicas, análise institucional e economia política. E também é pesquisador CNPq. Tem experiência em análise e avaliação de políticas públicas e atua como consultor técnico em avaliação de projetos e construção de indicadores. Igor Sabino é mestre em Relações Internacionais pela UEPB, não é isso? Doutorando em Ciência Política pela UFPE. É o líder do The Philos Project no Brasil, organização responsável pelo engajamento jurídico no Oriente Médio e autor do livro Por Amor aos Patriarcas. Ian Roth-Barral é graduando de Direito e é atual redator do projeto Prisma, não é isso, Ian? Falando sobre engajamento cultural, como influenciar a cultura através do Evangelho. Bom, eu gostaria de pedir que vocês pudessem começar falando um pouco sobre vocês e queria pedir para o Ian começar falando sobre a sua visão a respeito da política e como você pretende contribuir com a temática. Depois eu vou pedir para o presbítero e, por último, o Igor. Legal. Assim, eu estou meio intruso aqui, né, diante do currículo desses grandes homens, mas já tem um tempo já que eu tenho buscado me aprofundar no tema da cosmovisão cristã, mais especificamente em teologia cultural. Então, hoje, minha atividade
no selo Prisma é como redator não só de teologia e arte, mas outros temas relacionados à cultura. Um deles é também política, né? E como graduando de Direito no último período, faz parte da minha atuação também na sociedade um mínimo conhecimento aí de ciência política e leis, né? Então eu acho que eu posso ajudar nesse sentido aí. Espero que a gente possa ter um bom aprofundamento nesses temas também. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Me senti muito honrado com o convite. É um prazer poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Bairro dos Estados e conversar um pouco sobre política. Espero que ao longo da nossa conversa, ao longo do nosso bate-papo, a gente possa desmistificar algumas coisas e que a gente possa fazer vocês também pensarem sobre outras coisas que porventura ainda não estavam no debate, né? Pelo menos no debate no meio evangélico, e aí a gente começar a pensar sobre isso. Basicamente, essa é a minha expectativa, esclarecer um pouco sobre a área de políticas públicas, já que dentro da ciência política, essa é a minha área de atuação, de ensino e pesquisa. Bom, boa noite. Alô? Bom, boa noite a todos. Queria dizer que é também um prazer para mim estar aqui essa noite. Agradeço o convite e eu espero poder mostrar um pouco para vocês como que questões de política internacional elas se fazem mais presentes no nosso dia a dia do que a gente imagina, e como que nós cristãos precisamos também ter um tipo de conhecimento, entender o que se passa no mundo ao nosso redor, porque ele afeta não somente as nossas vidas, mas também a vida de outros irmãos ao redor do mundo. Então eu estou muito animado para essa noite, espero que a igreja possa ser edificada por meio desse debate, dessa conversa aqui. Muito bom, pessoal. Só um aviso. Pessoal, a gente, até ano passado, tinha um costume de dar um intervalo de 10 a 15 minutos para o pessoal ir tomar café. A partir desse ano, a gente vai mudar um pouco essa dinâmica. Já tem garrafa de café lá atrás, tem alguns biscoitinhos. Então, se você quiser parar e tomar um café, você pode ir enquanto a gente está debatendo aqui. A gente não vai ter esse intervalo para poder otimizar melhor o tempo, que já é pouco, né? Então, vamos lá. Eu vou começar te fazendo uma pergunta, Ian. Eu queria saber o seguinte: a política, ela faz parte da criação de Deus ou foi consequência do pecado? Legal. A gente, às vezes, tende a pensar em política exclusivamente como um mal necessário, uma norma, um governo para coibir o pecado, enfim, trazer uma estrutura de ordem para um mundo caído. Todavia, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que, desde o princípio, Deus ele faz todas as coisas com uma ordem normativa. E a humanidade, de forma comunitária, não o indivíduo, mas toda a humanidade, ela está também dentro dessa ordem normativa. É também princípio, já desde a criação, o domínio do homem, não é? E esse domínio mostra essa organização normativa. Quando eu falo organização normativa, eu estou dizendo aqui sobre uma estrutura que Deus estabelece e uma estrutura baseada em suas leis, em suas ordens, que nós devemos cumprir, né? A gente vê, por exemplo, a instituição da família desde a criação. A família é uma organização social normativa. Há ali um tipo de hierarquia entre pais e filhos, por exemplo. E a gente pode, então, conceber nessa mesma estrutura que a sociedade se desenvolveria, ainda que não fosse o pecado, nessa distribuição burocrática e hierárquica. Óbvio que a gente não consegue imaginar essa estrutura sem pecado, né, por causa da nossa realidade caída, mas aparenta ser assim. Grandes teólogos afirmam dessa mesma forma. O próprio Calvino dizia isso. Por exemplo, uma citação das Institutas, ele diz: os reis e magistrados exercem sobre a terra a sua autoridade não por conta da perversidade humana, mas por providência e santa ordenação de Deus, a quem parece bem conduzir o mundo dessa forma.
por outro lado, a forma em que a gente enxerga a política no mundo caído, como toda parte da criação que pós-queda pode ser deturpada por Deus, ela exige de nós uma outra forma de lidar com a estrutura e com a forma da política, né? Não é bem como se a gente estivesse apto a obedecer toda a autoridade e nem como se toda a autoridade estivesse apta a exercer sua vocação e sua função da mesma forma. Mas a estrutura de hierarquia, governança, sociedade e até mesmo a diversidade de nações, tudo isso é criacional. A gente vê, por exemplo, que uma das maiores perversões no livro de Gênesis é a tentativa de um povo unificar toda a humanidade em um só lugar, uma só língua, uma só cultura, né? Isso é contrário à vontade de Deus. Então, da mesma forma que a estrutura é criacional, a diversidade também é. Então, a gente não pode, por causa da afirmação de que política é algo a priori já idealizado na criação, tentar encontrar um tipo de política, ou um tipo de ideologia, ou um tipo de governo que seja aquele idealizado também na criação, porque nós estamos nesse ambiente de pecado e tal. Muito bom. Igor, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Como é que era a política no Antigo e no Novo Testamento? Política era uma preocupação para Jesus, por exemplo? Então, muitas vezes a gente olha para a Bíblia achando que a Bíblia é somente um livro espiritual, ou então achando que a Bíblia é um manual de tudo, que a Bíblia é um manual de ciência, um manual de política, e essas visões elas são um pouco equivocadas. Eu acho que a gente tem que entender a Bíblia, claro, é a palavra de Deus, é a palavra inerrante de Deus, mas Deus ele escolheu se revelar principalmente por meio de narrativas, por meio de histórias. E quando a gente olha principalmente para o Antigo Testamento, a gente vai ver que muitas das narrativas sobre Israel, elas giram em torno de temas políticos, de reis que oprimem o povo de Deus, de reis que desobedecem a Deus. A gente tem uma série de regras, de leis que o povo deveria viver na sua vida diária, mas também como que o governo deveria reger algumas relações, até mesmo a construção das casas para que a vida fosse protegida e coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, a gente nota que isso é um elemento da Bíblia que ele tem sido ignorado ao longo da história pelos teóricos, pelos filósofos políticos. E eu acredito que grande parte dessa má compreensão que a gente tem do ensino bíblico sobre a política vem exatamente daquilo que o Ian falou, que é essa coisa da queda, que às vezes a gente não consegue entender a ordem criacional. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, Maquiavel, a gente vai ver que Maquiavel estava escrevendo em um contexto em que a Igreja Católica, né, ela tinha se tornado uma teocracia. Então, a gente vê que há essa necessidade de se criar, de se escrever algo sobre como que a política ela deveria funcionar fora desses ditames religiosos. Então, é uma coisa que a gente vai ver muito na corrente realista, principalmente em relações internacionais, de entender que existe uma lei moral que o cristão, o cidadão, ele deve ter na sua vida diária, mas existe aquela regra, aquela lei da política, porque Maquiavel sempre falava que se um país, né, se um Estado, na verdade não era um país ainda, não era um Estado como a gente conhece hoje, né, a República, ela fosse agir de acordo com a lei cristã, de amar o próximo, essa República iria se prejudicar, porque uma outra República não ia pensar dessa maneira. Depois a gente vai ver Thomas Hobbes escrevendo em um contexto diferente, um contexto protestante, em que, embora o protestantismo, a reforma, trouxe essa ideia de que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele estava escrevendo em um contexto ali na Inglaterra que estava havendo guerras civis entre protestantes. Então, ele achou que a religião ela também não era, mesmo a reforma, mesmo o protestantismo, ele também não era uma solução para se pensar a política. E aí a gente começa a ver esse pensamento, essa tentativa de se pensar a política não a partir de uma revelação divina, não a partir de um Deus que se revela e que tem uma vontade para a humanidade, que tem princípios, que tem normas, de que os cidadãos, né, não somente os cristãos, eles devem seguir para ter uma vida plena, para frutificar. E o desafio, então, que a gente tem hoje é exatamente de fazer esse resgate. E ao fazer esse resgate dos princípios políticos da Bíblia, a gente tem uma série de desafios. Primeiro, a gente tem que entender que a Bíblia ela foi escrita em um contexto muito diferente do nosso.
Então, por mais que existam ali princípios políticos que a gente deve extrair, a gente primeiro tem que entender o contexto em que essas leis elas foram dadas, elas foram estabelecidas, né, o propósito disso dentro do plano de redenção, da história da redenção. Então, a gente não pode simplesmente querer pegar as leis para Israel no Antigo Testamento, sobre uma série de questões políticas e querer aplicar aos nossos dias de hoje, achando que Deus ele defende uma teocracia. Pelo contrário, a gente vê que muitas daquelas regras ali, elas só faziam sentido porque havia uma aliança entre o próprio Deus e aquele povo. E se a gente fosse querer fazer uma tipologia entre quem seria o Israel do Antigo Testamento e a unidade que representaria nos dias de hoje, não seria o Estado, não seria o Brasil, as nações, mas sim seria a igreja, porque nós somos o povo de Deus, não substituindo Israel, mas dando, de certa maneira, continuidade a Israel. E a gente precisa também entender esses princípios bíblicos à luz da revelação do Novo Testamento, da realidade de Cristo. E Cristo, quando ele vem, né, Jesus ele fala, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas ele também diz que o reino dele não é desse mundo. Então a gente precisa entender essas declarações que Jesus ele fez sobre política, também dentro de um contexto do Novo Testamento, em que a nação de Israel, que havia sido funcionado com um rei, com instituições, com o seu próprio exército, agora estava vivendo debaixo de um governo, né, de um domínio romano, de um grande império, aguardavam a vinda do Messias, e o Messias que eles esperavam era aquele que iria exatamente subverter os reinos, o império, iria libertar Israel daquele jugo, daquela escravidão romana, e iria estabelecer o seu reinado de paz sobre as nações. Os povos seriam subjugados ali a Israel. E quando Jesus ele vem, ele traz um novo reino, um reino espiritual, tanto que a gente vê em Atos 1, os discípulos perguntam: é agora, Jesus, que tu vais restaurar o reino a Israel? Né? Depois que Jesus ele já tinha ressuscitado, ele diz: olha, vá Judeia, Samaria, até os confins da terra, pregando o evangelho. E a gente vê que a mensagem que Jesus ele trouxe sobre política, ela foi muito mais revolucionária, porque ele se colocava como o Senhor de todos os impérios. Jesus ele se colocava como aquele que estava acima do Império Romano, e o reino dele é um reino eterno, novamente, que é formado por povos de todas as tribos, línguas e nações. Então, quando a gente vê em Apocalipse, é como se o reino de Deus, por meio de Jesus, que foi inaugurado quando Jesus ele veio, é como se ele estivesse tentando restaurar aquilo que tinha lá antes da Torre de Babel. Essa ideia das nações vivendo, cada uma com as suas diferenças, a nação de Israel, mas as outras nações da terra, funcionando dentro dos seus limites, as suas distinções étnicas, culturais, mas vivendo à luz dessa nova realidade que ele trouxe, desse reino espiritual, que um dia vai ser também terreno, vai se manifestar quando Jesus voltar, mas é um reino que ele é multiétnico, de que para fazer parte desse reino, a gente não precisa simplesmente de uma ação política, a gente não precisa fazer parte de uma nação específica, mas sim é uma questão de fé. E ao mesmo tempo, Jesus ele inaugurou ele nos trouxe uma certeza escatológica de que, no fim das contas, todos os reinos do mundo vão ser subjugados a ele. E é à luz dessa realidade, por exemplo, que a gente entende um texto que é muito usado pelos cristãos para falar de política, que é o texto de Romanos 13, que Paulo, ao escrever aquela carta à igreja de Romanos, era uma igreja que estava situada em Roma, que estava tendo problemas, inclusive, multiétnicos, porque os judeus haviam sido expulsos de Roma por Nero, e havia um novo decreto, eles estavam voltando para Roma, e aí aquela igreja estava se perguntando: e agora, será que Deus ele ainda tem algum plano para Israel, já que Israel rejeitou a Jesus, e como é que vai ser? E Paulo vai dizer que não, que o próprio Paulo é uma evidência disso, desse plano que Deus ainda tem para Israel. Mas Paulo ele vai começar a lidar com uma série de questões ali dentro da igreja de Roma. A carta de Romanos é um dos livros, uma das cartas mais teológicas, que nós temos de Paulo. E ele vai dizer que uma das maneiras que aqueles cristãos eles tinham de viver essa nova realidade do reino que Jesus havia inaugurado era sendo
submissa, era obedecendo às regras daquele Estado, além que não era um Estado como o nosso, né? Novamente, era o Império Romano. A gente não tem que ter cuidado para não cometer anacronismos aí históricos. Mas ele estava dizendo que aqueles cristãos, Paulo estava falando, eles deveriam submeter a Roma, porque a autoridade de Roma não vinha de Roma. A autoridade de Roma havia sido dada pelo próprio Deus. E esse eu acho que é um princípio político importante que a gente precisa ter em mente. É de que todos os estados, todos os governos, toda a autoridade, ela foi dada por Deus, ela foi dada pelo próprio Cristo. E elas são, todos os governos, todos os presidentes, todos os reis, eles são servos de Cristo em última instância. Eles vão prestar contas a Cristo pela maneira como eles usaram essa autoridade que foi concebida a eles. E é por isso que a gente vê que o Estado ele tanto pode ter um papel benigno de punir os malfeitores, de fazer o bem, né, recompensar os justos. É por isso, inclusive, que Paulo vai dizer que aqueles irmãos eles deveriam pagar um imposto a Roma. Mas a gente vai ver também que, a partir do momento em que o Estado, até mesmo por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta do pecado, quando ele tenta adotar um papel que não é seu, ele se torna um ditador, ele se torna a besta de Apocalipse 13, que Jesus ele vai destruir quando ele vier para reinar sobre a terra. Então, eu acho que essas são as principais lições que a gente pode tirar aí sobre a política no Antigo e no Novo Testamento. É entender que a Bíblia tem sim lições que a gente pode tirar, mas a gente precisa entender como aplicar isso aos nossos dias de hoje e principalmente interpretá-las à luz da vinda de Cristo e do reino que ele inaugurou. Muito bom. Eu acredito que com as perguntas ao longo da noite a gente vai entender um pouco melhor como aplicar essas questões, né? Pedro, tem uma coisa curiosa só comentando que eu achei interessante que o Igor falou, que não só no Novo Testamento, parece que Paulo está falando uma coisa assim muito distante, mas no Antigo Testamento o princípio já de obediência, mesmo a ditadores, a tiranos, já era parte ali da vida cristã. Você tem uma parte, né, do Antigo Testamento em que Israel está no seu próprio reino, sob sua própria lei. Tem uma parte também que Israel está debaixo de outros reinos e eles também não são instruídos a fazer revoluções, a tirar o déspota do seu governo e tudo mais. Eles são instruídos a viver ali de alguma forma, né? Então, Deus ele mostra esse caráter aí, onde ele preserva a estrutura de governo, sejam elas boas ou não, mas é a estrutura que Deus decidiu colocar aí sobre nós, né? Muito bom. Ítalo, eu tenho uma pergunta para você. Você trabalha com desenvolvimento de políticas públicas, né? Pesquisando, conceitualizando. E eu queria que você explicasse para a gente o que são políticas públicas e quais são as políticas públicas que a gente pode encontrar na Bíblia, se é que elas existiram. Perfeito. Bom, quando se fala de políticas públicas, e essa expressão políticas públicas, todo mundo já ouviu alguma vez na vida, assistindo algum telejornal, já leu alguma coisa, já ouviu no rádio, e todo mundo, quando aparece um determinado problema, sempre vem, mas isso é um problema de políticas públicas. Parece que políticas públicas é meio que o pozinho pirlim-pim-pim de Emília, né, que se aparecer resolve todos os problemas. E parece que a política pública vem do vácuo, né? Vem do nada e de repente ela está ali. E não é assim, né? Na verdade não é dessa forma. A literatura de ciência política define política pública, talvez a definição mais clássica de políticas públicas é o Estado em ação. Então o Estado em ação é a definição do que é uma política pública, né? Ou seja, quando o Estado se move para ofertar bens e serviços a uma coletividade, ali você tem uma política pública. Vai ter um outro debate mais teórico, que eu não vou trazer aqui, é que ao não fazer uma política pública, o Estado também está fazendo uma política pública, né? Mas isso é um outro debate. Pegando o gancho de que a política pública é o Estado em ação, é do momento que o Estado se mobiliza para ofertar bens e serviços públicos, desde o calçamento de uma rua até a compra de um caça para proteger aquela sociedade de qualquer invasão. Isso tudo é política pública. Política pública não é só política social, né? A gente entende a política pública, ela tem as suas esferas de atuações. Estou meio caipiriano falando de esferas de atuações, mas é melhor falar no sentido de que ela tem dimensões
que são específicas da concepção da política pública. Então, quando a gente fala de política pública, a gente está falando de um conjunto de pelo menos 6 dimensões que compõem uma política pública. Então, a política pública tem aquilo que na literatura a gente chama de o ciclo político-administrativo da política pública. O que é isso? É composto desses 6 elementos. A formação da agenda, ou seja, como é que uma política pública, ou pelo menos como é que um tema, ele passa a ser debatido. Como é que um tema pode ser ou não ofertado para aquela sociedade? Como é que um tema pode virar, em outras palavras, política pública, né? Então, o que é que acontece com essa formação da agenda? Existe algum problema, ou pelo menos existe algum fato social, que ainda não foi internalizado pelaquela coletividade como um problema. Então, a formação da agenda é trazer aquela situação social para a temática de que ali nós temos um problema. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo para tentar ser bem didático. Vamos dizer que distribuição de renda nunca tenha sido... Houve sempre concentração de renda numa determinada sociedade, mas ninguém nunca parou para discutir isso. Então, isso não estava na agenda de política pública. Mas, de repente, se começou a perceber, e através da informação, através de dados, e quando eu estou falando dados aqui, não é só dados quantitativos, mas dados também qualitativos, se começou a identificar que essa desigualdade, essa concentração de renda, gerava problemas para a sociedade. Que problemas são esses? Vou dar só um exemplo também para ser didático. Vamos dizer que aumentava a criminalidade. Então as pessoas começaram a observar, quando eu digo pessoas, basicamente pesquisadores, formadores de opinião, de que era necessário se estabelecer um conjunto de políticas públicas para mitigar o problema da concentração de renda. Então, aí está a formação da agenda. É quando aquela situação passa a virar um tema, como os americanos gostam de dizer, passa a ser um issue, né? Então, ele passa a ser um tema, passa a ser debatido. Então, trabalhos são produzidos sobre isso, encontros são feitos para debater aquele tema, embora ele ainda não tenha tido nenhuma política pública específica para mitigá-lo. A outra parte, a outra dimensão da política pública é a formulação da política. Bom, tá, tudo bem, então identificamos esse tema, ele está na agenda, mas como é que a gente pensa uma política pública para isso? Pegando o exemplo da distribuição de renda, como é que eu posso distribuir renda? Como é que eu posso diminuir desigualdade? Então, as pessoas vão começar a pensar sobre isso. Quando eu digo pessoas, basicamente pesquisadores, burocratas que estão em processo, em instâncias deliberativas de pensar a política pública, então se começa a ter a formação da política, ou seja, se coloca a política pública no papel e aí, inclusive, levando em consideração o arcabouço normativo para aquela política pública. Depois nós vamos para um outro processo, uma outra dimensão da política pública, que é o processo decisório, é a tomada de decisão. Nós vamos executar ou não vamos executar? Depois nós vamos para o processo de que, vamos executar. Então nós vamos partir para uma outra dimensão da política pública, que é a implementação, que é a execução da política. Toda execução precisa ser acompanhada, precisa ser monitorada. Então nós temos uma outra dimensão da política pública, que é o monitoramento. E por fim, nós temos uma outra dimensão dessa política pública, que vai ser a avaliação. Será que aquela política que foi executada, que tinha aquele objetivo, ela realmente atingiu aqueles objetivos? Só para ficar no mesmo exemplo, será que aquela política que a gente pensou para distribuir renda e melhorar a condição de vida das pessoas e assim diminuir a criminalidade, realmente foi capaz de diminuir a criminalidade? Então, isso aí é o ciclo político-administrativo da política pública, que quem estuda política pública, gente, se situa em alguma dessas dimensões. Então, por exemplo, no meu caso, eu particularmente trabalho com monitoramento e avaliação. Existem outros pesquisadores na área de ciência política que vão trabalhar com a formação da agenda. Outros pesquisadores vão trabalhar com o processo de decisório da política pública, né? Agora, isso é um ciclo, isso se autoalimenta, né? Isso não é linear. Então, no momento em que você está está fazendo a avaliação de uma política pública, você já está colocando na agenda
uma reconfiguração daquela política pública que vai gerar uma nova formulação, um novo processo decisório e assim sucessivamente. E política pública, só para finalizar, eu sempre digo que uma política pública bem sucedida, ela é suicida. Porque no momento que ela é bem sucedida, ela vai acabar com um problema que a gerou. Então, se eu não tenho um problema, por exemplo, de distribuição de renda, de concentração de renda, para que eu vou fazer uma política pública de distribuição de renda? Se eu tenho uma sociedade que não tem pobres, para que eu vou fazer uma política de diminuição da pobreza? Então, a política pública bem sucedida, que isso aí não existe, é um tipo ideal, ela seria totalmente suicida. Não acontece isso, e esse talvez seja o gancho em que a política pública que a gente pode olhar, quando vai para as Escrituras, obviamente, na Sagrada Escritura, nós não vamos ter a expressão políticas públicas. Como Igor falou muito bem, nós temos que, isso é um princípio de hermenêutica, a Bíblia foi escrita, ela teve os seus primeiros leitores. Ela precisa fazer sentido para os primeiros leitores, mas ali tem princípios para a igreja nos dias de hoje. Então, quando você vai para o Antigo Testamento, e você vai para o livro de Levítico ou o livro de Deuteronômio, e você vai encontrar, por exemplo, uma lei do Levirato, você vai encontrar que você deve cuidar do órfão, do estrangeiro, do órfão e da viúva, e normalmente nessa sequência. Vai ter a condição de você lembrar, por exemplo, que lá em Ezequiel ele vai fazer uma crítica a Jerusalém, quer dizer, Deus falando mediante Ezequiel, criticando a postura de Jerusalém e dizendo que Jerusalém, olha, por muito menos aconteceu o que aconteceu com Sodoma. O que foi que aconteceu? Qual foi o problema de Sodoma? E está lá escrito. Então a gente começa a entender que existem princípios dentro das Sagradas Escrituras, já no Antigo Testamento, para que você tenha uma sociedade com um certo padrão de equilíbrio social. Então, quando Ruth vai colher as espigas ali e Boaz deixa, olha, caiu no chão, deixa ela levar, aquilo já está no livro de Deuteronômio, aquilo já está no livro de Levítico, ele está cumprindo aquilo, mas por quê? Se a gente for atualizar o discurso, isso aí é uma rede social de proteção, gente. Isso é um conjunto de políticas públicas para que determinados grupos sociais, no caso na Bíblia explicitamente estava falando de estrangeiros, órfãos e viúvas, pudessem sobreviver. A distribuição das terras de Israel também tinha um elemento. Se você vai lá para o livro de Levítico, vai lá, está dizendo, olha, acontece o seguinte, vocês vão a tribo de maior número vai ter uma quantidade, o tamanho da terra que ela vai possuir é maior. Aquela que tem um menor contingente de pessoas também vai ser menor. Você está preocupado aí com o princípio de distribuição. Então é óbvio que você encontra numa leitura atenta e despolitizada dos dias de hoje, vamos assim dizer, por falta de uma palavra melhor, das Sagradas Escrituras, princípios bíblicos de que ali nós temos políticas públicas. A política pública está olhando para o conjunto da sociedade, ou pelo menos para segmentos específicos. Ela é sempre coletiva. Se não é para todos, é para segmentos. E ali você tem uma preocupação, sim, essas aí seriam políticas públicas sociais, para que você de fato tivesse pelo menos a mitigação do problema da desigualdade. E o interessante é que todas as vezes, ou se não todas, mas boa parte dos textos, vai estar dizendo, olha, não age dessa maneira, que é para aquele que você está explorando, não orar a Deus para te castigar. Por quê? Porque aquilo fere um princípio moral, um princípio ético estabelecido no reino de Deus. Então, a queda fez com que, pegando uma expressão de Hobbes, já que foi citado aqui, a queda fez do homem lobo do próprio homem. O homem decaído, ele não tem essa conexão com o seu semelhante, por isso que Jesus vai dizer, olha, os mandamentos são dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você não vai ver ninguém passando fome e vai dizer, poxa, como somos presbiterianos, esse aí está predestinado a passar fome. Né? Não é bem isso que está na Sagrada Escritura, gente. E é isso que a igreja precisa entender. Né? É ir à Bíblia
para poder identificar pontos de políticas públicas que podem ser executadas, sim, porque vão gerar maior equilíbrio social. Obviamente, só para finalizar, obviamente que nem todas as situações que nós vivenciamos hoje, você vai encontrar exemplos específicos na Bíblia, mas você vai encontrar princípios que são universais, porque as Sagradas Escrituras é a única regra de fé e prática. Muito bom. Duas informações. A primeira, como vocês já viram, é que tem um contato aí, e algumas pessoas já estão até me mandando, e a gente não vai abrir o microfone hoje, a gente não vai deixar o microfone disponível, até para otimizar o tempo, porque a gente vê que muitas pessoas iam mais comentar algumas coisas do que fazer a pergunta, né? Então, passavam muito tempo comentando para, depois de muito tempo, perguntar o que queriam. Então, vocês podem mandar aí para o meu contato no WhatsApp. Se vocês quiserem direcionar a pergunta de vocês para um dos convidados, vocês coloquem lá, tá? Porque senão não vou ter como saber para quem é a pergunta. Eu vou lançar a pergunta aqui, quem quiser responder, vai responder. A segunda informação é o seguinte, como eu disse, o café está lá atrás, mas eu peço a vocês que tomem café e voltem para os assentos. Não fiquem lá atrás conversando para não atrapalhar quem está por perto de prestar atenção, tá? Bom, eu vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse primeiro bloco, e aí a gente partir para o momento do ofertório, que é o seguinte, gente, existe uma discussão muito grande entre política e ideologia, né? Muitas pessoas acham, inclusive, que se trata da mesma coisa. Política é ideologia e ideologia tem intrinsecamente a ver com política. E aí um dos autores que vai questionar isso é até o Coises, né? O David Coises, no livro Visões e Ilusões, né? Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Se vocês quiserem depois folhear o livro, a gente pode emprestar para vocês darem uma olhada. Mas o ponto eu queria saber de vocês, e aí é uma pergunta para os três, para a gente finalizar esse primeiro bloco. Política e ideologia são a mesma coisa? Quais são as diferenças? Quais são as similaridades? E um cristão, ele precisa abraçar uma ideologia para fazer política? Vou começar aqui. Então, até citando a leitura de Coises e outros sociólogos nos quais ele se baseia, a política, na definição, até teológica a priori, ela é muito mais uma estrutura de governo e a sua atuação pública, ou seja, a sua ação, a sua política pública, dentro do espaço e do contexto vigente, tá? Então, a democracia no Estado brasileiro é política da mesma forma que a monarquia na Inglaterra no século XVI e XVII era política. Então, o governo ali e a ação dele naquele contexto é o que a gente considera política. Já a ideologia é uma leitura da sociedade, incluindo a política, a educação, a família, a religião, tudo mais. E nessa leitura encontra-se também uma tentativa de mudança a qual ela enxerga a sua melhor política ou forma ou estrutura de governo, né? Por isso que o Coises, ele diz, por exemplo, que as ideologias, elas estão na categoria das idolatrias na Escritura, porque elas leem o mundo de uma forma totalmente absoluta e elas têm uma solução, entre aspas, né? Ele usa dessa forma, uma solução escatológica para aquela sociedade, mudando tudo. Não só a estrutura de governo, mas também a estrutura de governo, mas educação, família e tudo mais, né? Então a ideologia é muito mais uma usurpação do que é a política de fato, que é aquela estrutura lá posta em seu contexto, do que a política em si. A gente realmente não pode confundir o que são as duas coisas. Trabalhar com política não é o mesmo que trabalhar com ideologia. Ideologia normalmente é uma visão individual, exclusiva, que rejeita qualquer outro tipo de leitura da sociedade, né? O Coises até fala que toda ideologia é irmã uma da outra, dentro do pai que é o secularismo, né? O secularismo é o pai e os seus filhos são essas ideologias. Então, liberalismo, socialismo, capitalismo, a democracia, o nacionalismo, todos eles são irmãos uns dos outros e brigam entre si como irmãos fazem.
em família ali, né? Mas são, de fato, leituras e propostas exclusivas que rejeitam a pluralidade, que rejeitam o debate político, que rejeitam o contexto onde se encontram. E a gente vê, como eu falei no início, que a diversidade, a pluralidade, o debate, o desenvolvimento, tudo isso faz parte da criação de Deus. Logo, a ideologia parece corromper o que é essa esfera da criação que é a política, né? Bom, eu concordo também com essa definição do Coises. Eu acho também interessante porque o Coises ele vai dizer que uma das coisas que tornam as ideologias uma forma de idolatria é porque ela vai identificar tanto o problema quanto a solução de toda a sociedade em um determinado elemento apenas da criação, da ordem criacional. Seja ele a questão econômica, seja ele, né, no caso, a distribuição de renda, seja ela a liberdade individual, seja a manutenção da tradição, a proteção do país. Mas, no fim das contas, ela está reduzindo toda a realidade àquele elemento específico e depositando naquele elemento a esperança de transformação, de redenção para a sociedade. E eu acho que é por isso que o cristão, eu diria não só o cristão, mas qualquer pessoa, não deveria abraçar as ideologias por completo, porque as ideologias elas são reducionistas e a nossa realidade ela é muito mais complexa. Eu acredito que por conta dos nossos vieses, por conta do lugar em que a gente vive, do nosso contexto, a gente, e até mesmo por conta da condição da queda, a gente nunca vai ter condição de conhecer a realidade por completo, né? O próprio apóstolo Paulo fala, nós vemos como que com um espelho, mas virá um dia que Cristo virá e nos mostrará toda a verdade. Mas enquanto isso, eu acho que o nosso dever enquanto cristão deve ser buscar principalmente buscar a verdade, entender a complexidade das situações políticas, dos desafios que a gente vive. E eu acho que quando a gente compra uma ideologia, a gente abraça essa ideologia, a gente se torna cego. A gente passa a ignorar outras questões. Então, por exemplo, no cenário atual que a gente está vivendo no Brasil, de grande polarização política, a gente vai ver que determinadas pautas, que inclusive são pautas bíblicas, elas são polarizadas. Então, a gente pega o que você mencionou, né, Ítalo, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Se a gente for ver, o órfão ele é uma causa mais da direita, que está lutando contra o aborto. Mas você pega a viúva já vai ver como uma causa de direito das mulheres. Então, feminismo é de esquerda. Estrangeiro, a mesma coisa. O imigrante, o refugiado, é pauta da esquerda. E a gente vai abrindo mão até mesmo de compromissos da Escritura, compromissos que nós devemos ter enquanto cristãos, do mesmo jeito que a gente deve proteger a mulher, a gente deve proteger a criança, a gente deve ser contra o aborto, mas a gente deve ser contra a violência contra a mulher, a gente deve ser a favor do estrangeiro, né, lutar pelos direitos dos refugiados, por exemplo, mas mesmo assim a gente também tem que se preocupar com questões ambientais, só que a gente não vai tornar a natureza o nosso Deus. Então, eu acho que a realidade que a gente vive e a responsabilidade que a gente tem enquanto cristão no mundo, elas são amplas demais para a gente querer encaixotar em qualquer ideologia que seja ela uma ideologia de direita, seja ela uma ideologia de esquerda. E, inclusive, eu acho que é nesse sentido, né, Ítalo, que a ciência política nos ajuda para a gente tentar entender a realidade, além dos vieses que a gente tem, por meio dos métodos, por meio da busca pelos dados empíricos, para que a gente, na análise mesmo de políticas públicas, entender como é que isso vai ser, se isso é eficaz, se não é, quem está se beneficiando, quem não está. Então, eu acho que a primeira coisa que um cristão ele deve fazer quando ele pensa em política é exatamente abandonar as ideologias, e eu acho que principalmente abandonar essa ideia de esquerda e direita, até porque esses são conceitos que eles são baseados em contextos específicos e em épocas distintas. Então, às vezes a gente fala sobre ser de direita, ser de esquerda, e cada pessoa tem um referencial diferente. Então, a noção de direita, por exemplo, que a gente tem hoje nos Estados Unidos, a nova direita, é completamente diferente do conservadorismo de Burke, de Kirk, que muitos afirmam que é ser de direita. A nova esquerda também, que a gente tem visto, uma esquerda aí liberal, identitária, é totalmente diferente da esquerda marxista. Então, eu acho que esses conceitos, essas ideias, essa divisão em ideologia, ela empobrece e dificulta, ao invés de ajudar, a nossa compreensão cristã do mundo.
Eu acredito que nos últimos anos a igreja evangélica brasileira, eu estou generalizando, tá? Se converteu ao casusismo. O casusismo, estou fazendo referência ao cantor Cazuza na música que diz: ideologia, eu quero uma para viver. Parece que as pessoas estão atrás de uma ideologia para viver e estão esquecendo disso aqui, né? Começa exatamente tanto o que Ian como o Igor falaram. Ideologia, gente, é uma construção, é de uma ideia, de uma visão de mundo de um homem decaído, que acha que aquela sua visão de mundo, aquele seu conjunto normativo de políticas públicas, por exemplo, tem um caráter redentivo secularizado. Então aquilo ali vai conduzir o homem ao paraíso. Uma sociedade que adotar a ideologia A, B ou C, ela vai resolver basicamente todos os seus problemas. Bom, para um presbiteriano calvinista que acredita num dos princípios chamado depravação total, por que é que eu vou acreditar em alguém que vai ter um pressuposicionalismo totalmente distorcido diante da queda que esse homem, está vivenciando? Então, para pegar uma expressão de Kuyper, a gente tem dois grupos, né? Tem a chamada antítese espiritual. Você vai ter os eleitos e os não eleitos. Qual é a diferença entre um ou outro no que diz respeito àquilo que está sendo propagado? É que o eleito, ele não vai dizer nada dele mesmo. Ele vai defender apenas uma única verdade absoluta, que são as Sagradas Escrituras. E a ideologia, por isso que o Coisas vai dizer, olha, ideologia é idolatria, porque simplesmente é fruto de um naturalismo que vem com a modernidade. Cria-se então a concepção de que, uma concepção de mundo, ou para usar a palavra que está na moda, uma cosmovisão de um conjunto de pessoas que, porque tem algum filósofo aqui não, né? Mas é porque filósofo é uma figura interessante, né? Ele tem uma visão, ele pensa uma coisa, pensa o mundo de um jeito, só ele pensou daquele jeito, mas o mundo é daquele jeito mesmo que ele pensou, todos os outros estão errados. Então ideologia, gente, é isso. O que é que um cristão vai estar abraçando ideologia, sabendo que, como se fosse uma verdade absoluta, quando aquilo é uma construção humana, aquilo é um construto humano, e como tal, é falho. Como tal, é falho. O eleito em Cristo, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai propagar aquilo que é verdade absoluta, e verdade absoluta são as Sagradas Escrituras. Aquilo que as Sagradas Escrituras dizem, aquilo que ela aponta como princípio. Mas aí eu vou pegar e vou dizer, não, é o seguinte, o Estado agora tem que ser dono de tudo, porque se o Estado for dono de tudo, a gente torna todo mundo igual, e aí a sociedade igualitária ela vai funcionar muito bem. A experiência histórica, como Igor colocou muito bem, a evidência dos dados, a evidência empírica não mostrou isso, né? Tanto é que vai gerar o quê? Vai gerar uma nomenclatura, vai gerar um grupo dentro daquele aparato estatal que vai ser muito mais beneficiado do que outros. Não gerou isso. Aí nós vamos para o outro espectro. Vamos tirar o Estado. O Estado não serve para nada, né? Porque as pessoas resolvem os seus problemas assim mesmo. Bom, se isso fosse verdade, alguns países africanos eram um verdadeiro paraíso na terra, porque não tem Estado. O Haiti, então, era uma maravilha. Eu já estava me mudando para lá amanhã, ou então quando terminasse aqui a palestra, porque praticamente não tem Estado. Somália também, né? Somália, né? Não tem Estado. Então tem alguma coisa errada quando se está falando de ideologias, e aí essa coisa das pessoas estarem abraçando, que o mundo lá fora faça isso, gente, eu até entendo, né? Eles não foram iluminados pelo Espírito Santo para entender a única verdade absoluta. Então, no momento, essa é a verdade absoluta. Tudo mais, eu sempre digo uma expressão, quando eu estou dando aula, como eu dou aula de métodos quantitativos, que é uma coisa que não é muito popular, então eu já começo tentando quebrar o gelo da turma, dizendo o seguinte, uma frase de um estatístico americano chamado William Deming. E Deming, dentre várias frases famosas, ele tem essa que diz o seguinte: em Deus eu acredito, para tudo mais me tragam os dados. Então, ideologia é o seguinte, o cara está dizendo que a ideologia A é linda, maravilhosa, cadê a evidência disso? Porque certos autores e certos defensores, certos apologetas de determinadas ideologias, na verdade, muitas delas nunca nem foram executadas devidamente. Eu fico pensando, às vezes, aqui, conversando com as pessoas, na sala de aula é bom porque a gente tem esse debate, né?
Na igreja, às vezes, ultimamente, a gente está sendo rotulado de qualquer coisa, né? Você falou uma coisa, é um rótulo. E aí o cara vai falar de neoliberalismo, só para dar um exemplo. Vai falar de neoliberalismo e vai dizer, olha, o Estado tem que ser reduzido, vamos fazer isso. Aí dá o exemplo do Chile de Pinochet. Bom, mas o Chile de Pinochet foi exemplo para quê? Primeiro que o Estado não era tão pequeno, porque afinal de contas a principal empresa que existe no Chile, que é a produção que extrai e comercializa cobre, que é a principal riqueza do país, nunca foi privatizada. Aí o cara vai, poxa, mas Margaret Thatcher, só para dar nome aos bois, se privatizar, estou dando só um exemplo, depois eu vou dar do outro lado. Se privatizar uma coisa tão maravilhosa, por que a BBC não foi privatizada? Por que o Sistema Nacional de Saúde na Inglaterra também não foi privatizado? A BBC era uma empresa privada até os anos 20 do século passado. Depois foi estatizada e mesmo Margaret Thatcher não privatizou, porque aquilo tinha uma finalidade. Ela tinha um instrumento, que a gente depois vai falar mais adiante. Aí vamos para o outro lado. Bom, mas então tem que ser tudo do Estado. O Estado vai fazer tudo. Bom, cadê a União Soviética hoje? Deixou de existir. Está tentando voltar, inclusive. Mas não está, né? O problema é que não está. Porque, na verdade, aquele modelo, nem mesmo eles acreditam que aquilo funciona. Eu, quando era estudante de graduação, lá em Recife, aí estava, na época, o pessoal fazia a maior propaganda da Albânia. Era o partido, era o PCdoB fazendo propaganda. Podia falar não, desculpa. Esqueça. Era um partido aí falando da Albânia, que a Albânia era uma coisa maravilhosa, era um paraíso na terra. Cadê a Albânia, gente? Então, percebe? São ideologias, isso é muito bom para vender livro, entendeu? Isso é muito bom para encher sala, para dar palestra, mas na verdade não produz nada. Porque um cristão que tem de fato, está de fato ancorado nas Sagradas Escrituras, ele não vai abraçar ideologia nenhuma. Não, e dá resposta a corações religiosos, né? Que não conhecem a Cristo, mas esse senso que a gente tem de querer respostas, de querer algo que seja transcendental, de querer uma solução, né? Uma coisa só que eu gostaria de pontuar, antes da gente ir para o ofertório final, é que a gente não pode, porque a gente definiu ideologia como uma religião, achar que o cristianismo também é uma ideologia. Até porque uma coisa que Igor pontuou de forma genial é que nós, como cristãos, não lemos a realidade de uma forma a tomar uma esfera só da realidade e absolutizá-la. Então, isso é o que mais distancia a filosofia cristã, a cristandade, de uma ideologia, né? Então, quando a gente fala que o cristianismo é a verdade absoluta, que a gente tem que pensar sobretudo de uma forma cristã, não é oferecendo mais uma ideologia política, tá? Por outro lado, a gente também não pode transformar o cristianismo numa ideologia, que a gente às vezes cai no erro de achar que pensar cristianismo é pensar apenas uma moralidade, é pensar apenas uma política de Estado, é pensar apenas, né, uma filosofia de educação. Então, é um perigo também, né? E eu sei que a gente vai para o intervalo, mas até um exemplo disso, não podia deixar de mencionar, é o próprio nacionalismo cristão que a gente está vendo aí na guerra, né? O Putin, no discurso dele ontem, era usando exatamente versículos bíblicos para justificar a invasão na Ucrânia. E a gente tem visto um fenômeno político crescente, que é exatamente o surgimento de ideologias políticas, mas baseada em elementos religiosos. Pessoas que não necessariamente professam aquela religião, mas abraçam a ideologia ligada à religião. Por exemplo, o nacionalismo cristão. A gente já vê hoje exemplos de pessoas na Europa que dizem que são cristãos ateus. Eles não acreditam no cristianismo enquanto uma fé, né, enquanto um caminho para a salvação, mas eles acreditam que existem valores do cristianismo que são importantes, que são bons para o florescimento da sociedade, então vale a pena o Estado impor o cristianismo. A gente, do mesmo jeito que tem esse nacionalismo cristão, a gente tem o Islã político, quando se fala sobre islamismo. Islamismo é uma ideologia política, Islã é a religião. A gente tem um problema também na Índia crescente do nacionalismo hindu. Em Israel, a gente tem grupos extremistas, nacionalistas judaicos. Então, hoje, até mesmo as religiões, elas também estão se tornando ideologias. Então, é muito importante esse tipo de esclarecimento que foi feito. Só para finalizar rapidinho, e uma preocupação aí muito grande, particularmente que tem em relação aos segmentos da
da Igreja Evangélica Brasileira indo nesse sentido, é que me dá a impressão, às vezes, que já daqui a pouco vai surgir um grupo terrorista aí chamado Estado Evangélico. Sim. Porque o pessoal já está começando a fazer... Já tem os traficantes evangélicos, né, no Complexo de Israel, no Rio. Pois é, já viu. Então... Bom, pessoal, a gente vai dar um pequeno intervalo, mas vocês não precisam se levantar, tá? Explicando brevemente, o Café com Palavra é um evento gratuito, né? E, basicamente, é importante que a gente receba ofertas para continuar trazendo pessoas capacitadas, para continuar colocando esse projeto para frente e até para gerar um caixa para a nossa juventude, para a gente organizar eventos posteriormente. Então, a gente vai dar um intervalo agora para a gente ter o nosso momento de ofertório e, se você puder nos ajudar, será bem-vindo. Queria chamar o nosso presidente, João Paulo.